Olá, você, tudo bem? Aqui Grace Braga, do canal Grace Braga. Hoje eu trouxe para vocês o resumo do livro de Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece. Os 13 passos para o sucesso. Pensamentos são coisas. O poder que pronuncia o sucesso é o poder da mente. Como fazer com que a vida diga sim, em vez de não, aos seus planos e ambições? Hill. Passo número 1. Desejo. Um desejo ardente, bem definido, é o que move uma ideia e dá força a um propósito. É o combustível do sucesso. Fixe em sua mente exatamente a quantidade de dinheiro ou qual objetivo quer alcançar. Seja o mais específico possível. Escreva uma declaração clara, concisa e poderosa de seus planos, do quanto deseja obter, o seu limite de tempo, o que deseja dar em troca e qual será o seu plano de ação para conquistar seu objetivo. Leia sua declaração em voz alta 2 vezes todos os dias, antes de ir dormir e logo após de se levantar pela manhã. Toda vez que ler sua declaração, tente imaginar e sentir como se já possuísse aquilo que tanto deseja. Visualize e sinta a vitória. Passo número 2. Fé e confiança. O poder da fé é tão grande que ela pode simplesmente materializar seus pensamentos em grandes maravilhas ou em terríveis desastres. A fé é o combustível dos pensamentos e desejos. Repita para si mesmo seus objetivos e acredite no poder de seus pensamentos, pois eles são os responsáveis pela concepção e materialização de suas conquistas. O azar não existe, e sim impulsos subconscientes de natureza negativa e destrutiva. As pessoas presas à pobreza ou ao fracasso são, em sua última análise, os criadores e manetedores de sua própria realidade. Treine sua mente, repita seu propósito e seus planos em sua cabeça, forçando seus pensamentos a focarem no sucesso e no caminho que você deve trilhar. É essencial dar antes de ganhar ou receber. Os negócios mais lucrativos são aqueles que mais entregam valor às pessoas, pois trabalham com o mercado e para o mercado. Passo número 3. Autossugestão. Aprenda a controlar, treinar e utilizar o poder de seu subconsciente. Visualize os resultados, sinta o momento da sua vitória todos os dias e lembre-se do poder do pensamento positivo. Faça uso das suas emoções. Sinta a felicidade e o sucesso desde a concepção da sua ideia. Utilize imediatamente a energia da inspiração. Assim, seu cérebro a coloca à sua disposição. Ensine sua mente a acreditar no seu sucesso. Abuse do poder do seu subconsciente e não seja um escravo do momento certo. Haja antes que seja tarde demais. Passo número 4. Conhecimento especializado. Esse é o mais importante dos passos. O conhecimento geral, aquele que obtemos nas escolas ou no dia a dia, não gera riqueza. É o conhecimento especializado que cria fortuna. Ser instruído e possuir diversos diplomas não quer dizer muita coisa quando o assunto é o sucesso e riqueza. O mercado está cheio de pessoas instruídas que estão quebradas. O que gera grandes resultados são pensamentos inteligentes com propósito que são transformados em ações. Quanto maior for o foco em seu objetivo e quanto maior for o seu conhecimento especializado correspondente à sua jornada
e a sua atividade, maiores são as suas chances de obter sucesso. Trace um plano de ação de como adquirir a maior quantidade de conhecimento especializado necessário e coloque-o em prática. Torne-se um especialista naquilo que faz, adquira domínio no assunto, busque as mais variadas fontes de conhecimento, seja um apaixonado pelo aprendizado, afinal, nunca é tarde demais para estudar, crescer e aprender. Se você entender e aplicar este passo de forma correta na sua vida, você irá evoluir em um ano o que normalmente demoraria 10 anos. É isso que separa aqueles que alcançam o sucesso daqueles que não. Esse é o mais importante dos passos. Aplique-o da forma correta e obterá sucesso. Passo número 5. Imaginação. A imaginação é o local em que são moldados os planos e ideias criadas pelos seres humanos. É onde impulsos e desejos tomam forma e se transformam em ações. Use a sua vontade proveniente de sua imaginação como combustível criativo. Seu poder de criação pode ser desenvolvido. Utilize sua experiência e conhecimento para criar ideias e planos. Não se prenda à ideia de ter que surgir com algo totalmente novo. Você pode simplesmente pensar em algo de sucesso que já existe e torná-lo maior e melhor. Passo número 6. Planejamento organizado. Ninguém é capaz de atrair grandes fortunas sem a cooperação e a colaboração de outras pessoas. Crie uma aliança com quantas pessoas forem necessário e decida quais vantagens e benefícios você pode oferecer aos membros em troca da colaboração deles. Deve haver harmonia entre os membros do grupo, caso contrário, estará fadado ao fracasso. A liderança é essencial para o sucesso da aliança, e os principais atributos para obtê-lo são coragem inabalável, autocontrole agudo, senso de justiça, firmeza de decisão, definição em planos, o hábito de dar mais do que receber, personalidade agradável, solidariedade e compreensão, atenção aos detalhes, determinação para assumir inteira responsabilidade e cooperação. O contrário, as principais causas do fracasso na liderança são incapacidade de organizar detalhes, recusa em executar tarefas próprias de cargos abaixo do seu, expectativa de pagamento pelo que sabe e não pelo que faz com que sabe, medo da concorrência, falta de imaginação, egoísmo, descontrole, deslealdade, ênfase na autoridade e ênfase em títulos. Passo número 7. Decisão. Ser resoluto é uma característica comum daqueles que atingem os mais altos níveis. Ter o poder de tomar uma decisão rapidamente e sustentá-la com firmeza é fundamental para o sucesso. Pessoas que tomam decisões de forma devagar e indecisa, com tendência de mudá-las com rapidez e frequência, não conseguem alcançar o sucesso e acumular riquezas. Isso acontece muitas vezes porque elas perdem oportunidades e são incapazes de sustentar seus planos. Os maiores vilões da concretização do seu desejo são a procrastinação e a tendência de se deixar levar pela opinião dos outros. Mantenha seus pensamentos e ideias consigo e com seu grupo de influência. Seja fiel a si mesmo. Lembre-se que modéstia e silêncio são virtudes de pessoas sábias. E tenha coragem e firmeza para tomar as decisões necessárias, pois você terá que lidar com muitas delas em seu caminho. Passo número 8. Persistência. A força de vontade e o desejo, quando combinado corretamente, formam um par perfeito. Entre os elementos necessários para a construção de grandes fortunas
A persistência é um dos mais importantes. A falta de persistência é um dos principais motivos das pessoas fracassarem. A intensidade de seu desejo dita a sua capacidade de persistir. Portanto, a falta de perseverança é o sinal de um desejo fraco. A persistência é um estado de espírito e pode ser cultivado. Se você tem capacidade de persistir, siga as 4 chaves da persistência. Tenha um propósito bem definido, que esteja apoiado em um desejo ardente de realização. 2. Tenha um plano definido de ação contínua. 3. Possua uma mente blindada contra quaisquer influências negativas ou desanimadoras, incluindo aquelas provenientes de parentes, amigos ou desconhecidos. 4. Faça aliança amistosa com uma ou mais pessoas que lhe encorajam a seguir tanto seu plano de ação quanto seu propósito. Passo número 9. O poder da mente mestra. O poder é essencial para ter sucesso na acumulação de dinheiro. Os planos se tornam inúteis se não houver poder para transformá-los em ação. O conceito de poder pode ser definido como conhecimento organizado, inteligentemente direcionado, que possibilita a transformação de desejo em sucesso e riqueza. Unir-se a outras pessoas para trabalhar, especialmente com aquelas que complementam seus pontos fortes e fracos, é uma excelente ideia. O esforço organizado acontece por meio de coordenação de esforço de pessoas que trabalham por um objetivo definido, em espírito de harmonia. Uma maneira inteligente para obter poder de forma duradoura é pavimentar seu caminho com conhecimento organizado. Continuar pobre é bem fácil, porque a pobreza não precisa de planos. Por outro lado, para enriquecer é necessário muita organização e planejamento sustentados por um desejo ardente. A felicidade está no ato de realizar e não apenas em possuir. Passo número 10. O mistério da transmutação do sexo. O desejo sexual é o mais poderoso dos desejos humanos, pois envolve a perpetuação da espécie, a manutenção da saúde e o potencial de transformação da mediocridade em genialidade. Impulsionado por um desejo, o ser humano é capaz de desenvolver as mais variadas e poderosas capacidades, como coragem, imaginação, persistência, força de vontade, criatividade. Encontre um plano de pensamento que lhe fornecerá palpites e ideias inestimáveis por meio desse impulso. A energia sexual pode ser fonte de transmutação de pessoas medíocres em gênios. Passo número 11. O subconsciente. O subconsciente é constituído de maneira semelhante a uma rede de arquivos. É a fonte da maior inteligência. Não se pode controlar inteiramente o subconsciente, mas é possível utilizar boa parte de seu enorme poder. Você deve voluntariamente inserir seu poder ou ideia no subconsciente para que ele se concretize. Segundo Napoleão Hill, existem 7 principais emoções positivas, as quais devemos envolver o nosso cérebro: desejo, fé, amor, sexo, entusiasmo, romance e esperança. O subconsciente pode se alimentar de pensamentos positivos, então desenvolva o hábito de cultivá-los. Atrapalhar ou colaborar com o poder de seu subconsciente é uma escolha sua. O ser humano é tão grande quanto a medida de seu próprio pensamento. Marco Aurélio, o filósofo imperador romano, certa vez disse:
A nossa vida é o que os nossos pensamentos fizeram dela. Passo número 12, o cérebro. Segundo o autor, nosso cérebro funciona com um aparelho de rádio emitindo e recebendo vibrações de pensamento. Quando estimulado para um alto grau de vibração, a mente torna-se receptiva a pensamentos externos e este processo funciona através das emoções, sejam elas positivas ou negativas. O subconsciente é a estação transmissora do cérebro pela qual são emitidas as vibrações de pensamentos. Por outro lado, a imaginação é o aparelho receptor pela qual é captada de pensamento. A mente pode captar e assimilar todo tipo de conhecimento referente a ganhar dinheiro e riqueza. O segredo é sintonizar o cérebro na frequência correta e alimentá-lo com emoções e pensamentos positivos. Passo número 13. O sexto sentido. É pelo sexto sentido que a inteligência infinita irá se comunicar. Essa é a porção do subconsciente que se chama imaginação criadora, ou seja, é através dela que as ideias, planos e pensamentos passam por novas mentes. Esses lampejos criativos são chamados muitas vezes de pressentimentos ou intuições. É por meio do sexto sentido que você será avisado sobre perigos iminentes a tempo de evitá-los. É também por meio dele que você vai saber identificar e aproveitar as oportunidades que surgirão em seu caminho. Ter a sensibilidade para conseguir perceber e compreender o sexto sentido é uma das características presentes em todos os indivíduos de grande sucesso e riqueza. Ao longo da história, o sexto sentido foi capaz de realizar milagre nas artes, ciências e nos negócios de todas as espécies. Os 6 fantasmas do medo. Para o sexto sentido funcionar corretamente, você deve eliminar completamente o medo de seus pensamentos, a indecisão e a semente do medo. As 6 formas mais frequentes do medo são o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da doença, o medo de perder o amor de alguém, o medo da velhice, o medo da morte. Aquele que tem a mente tomada pelo medo pode destruir suas chances de agir com inteligência, arruinando tanto seu sucesso como o sucesso de pessoas à sua volta. Você deve controlar sua mente e alimentá-la com impulsos e pensamentos positivos. Para alcançar o sucesso, é necessário possuir paz de espírito e um sentimento de felicidade. Ao administrar seus pensamentos, você estará sob o controle de seu destino. De nada adianta você fazer tudo isso se não aplicar o conhecimento especializado. Uma dica para vocês é colocar em prática o conhecimento especializado. Estude tanto que for necessário. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o resumo do livro de Napoleão Hill. São palavras de Hill. Então, se inscreva, curta, comenta e compartilhe.